Fala pessoal do canal Segurança e Defesa TV, sejam todos bem-vindos, bem-vindas! Esse mês o bicho está pegando, né? Tá cheio de pré-candidato, de candidato. A gente tem candidatos a deputados estaduais, federais, até candidata a governadora do estado apareceu aqui. E a gente conversa com os policiais, ou todos que querem falar da segurança pública. E eu tô aqui com o Belarmino, capitão da Polícia Militar, ele vai trazer umas ideias diferentes. E pera lá, a ideia é diferente. E se você não gostar, vai meter no comentário aqui, sem problema nenhum. Mas tudo isso depois da vinheta. Belarmino, obrigado pela presença, cara. Satisfação, cara. Satisfação, cara. Fiquei sabendo que você é da rodoviária, então? Já fui. Já foi? Já fui por 7 anos e meio. 7 anos e meio. Isso, recebi um convite, a oportunidade surgiu em 2018, quando eu era CFP no 32º Batalhão. Vindo do Vale, né? Que assim que eu me formei na academia, eu fui aspirantado, né? Foi no Vale do Paraíba, em Taubaté, lá no Quintuí. Quintuí, várias cidades ali. CPI 5, né? CPI 1. 1? Ah, é CPI 1, que é São José dos Campos. CPI 1 São José, isso aí. É, 5º Batalhão, que é Taubaté. O início da carreira como oficial, né? Porque a minha carreira já tem mais de 20 anos. Ah, você não tem sangue azul aí. Não. Você sabe que é sangue azul? Sabe que é sangue azul? Sim, eu comecei soldado. A gente parou um pouco de falar isso aí, porque, sei lá, pelo menos não é um termo que me agrada. Da sua época, né? Na minha época falava. Nunca me agradou. Eu entrei na PM em 2003, com 19 anos. Soldado. Fiz escola de soldado, Pirituba, né? Inclusive, tenho muito orgulho. Os amigos do pelotão, do 9º pelotão, de Pirituba, da 3ª CIA de Pirituba, ainda temos contato até hoje, somos amigos de verdade. Soldado, cabo? Soldado, tem prestou soldado. Concurso para cabo? Eu fui cabo. Foi cabo, prestou concurso? Prestei concurso. Tá. Fui cabo em 2011. Tá. Cabo em 2011. Sargento também? Sargento não. Aí depois, em 2012, eu ingressei na academia. Ralou, estudou bastante para passar no Barro Branco ou foi tranquila? 7 tentativas, 7 anos. Eu tinha 8 anos de polícia, o único ano que eu não tentei foi o ano da escola de soldados. Tá. Então, todos os anos sequenciais, eu tentei o concurso. Cada ano ia melhorando um pouquinho, chegou a bater na trave algumas vezes, fiquei frustrado, mas não desisti. Uma das perguntas que faziam, às vezes falavam, você acha que você vai entrar, você acha que vai passar? Quem assim, fazia essa pergunta? Algumas pessoas, não foi uma pessoa só, né? Policiais, eu me lembro, policiais. Sim, a maioria sim, mas fora da polícia também. Você acha que você vai passar um dia? Que já tinha 7 anos tentando. Mas quem falava isso? É o teu amigo, o teu colega? Assim, eu tô generalizando a pergunta, porque a pergunta vinha. A essência aleatória, era essa. Né? A essência era essa, mas a pergunta vinha de formas diferentes. Então a pergunta era: você acha que você vai passar? Eu falei: eu tenho certeza que eu vou, só não sei quando. Mas eu vou. Porque eu vou continuar batendo nessa tecla até conquistar o objetivo. Tá. E isso veio acontecer no concurso de 2011 e eu ingressei na academia em 2012. Por força de um decreto, nos formamos com um ano de antecedência. Né? A gente não vai falar sobre isso, senão você também vai puxar o meu lado aí também, aí de 4/3, né? 4/3, mas fizemos o mesmo currículo. Tá, né? Entendi. Aula de sábado, férias. Acabou os grêmios. Grêmios acabou, férias encurtadas. Embora mais cedo, sexta-feira também. Não tem. Embora no horário normal. 3 provas por dia, quando começava, 6 horas da manhã, meio-dia, 5 horas da tarde. O Belarmino, sabe que o nosso canal é bem forte na área policial, né? A gente, no Brasil inteiro, mas a gente tem muitos policiais militares que nos assistem aqui de São Paulo. Bacana. Dá um recado aí, não desiste pra quem não tá, fala da real, cara, porque você pro CFS, pro CFO, agora pra antigo Sexta PM, fala a real, cara. De cara. verdade, às vezes a gente não se dá conta do poder que tem dentro da gente, do potencial que a gente tem. E a frustração, ela faz parte. Muitas vezes a frustração faz com que a gente fique mais forte até. A gente passe por um problema com mais experiência. E o foco principal é nunca desistir. Todo mundo é capaz. Só falta orientação, às vezes, e preparo. E é possível a gente buscar. Tem pessoas que têm mais oportunidades, tem pessoas que têm menos. Mas é possível para todos. Eu falo isso porque eu venho de família muito pobre. Eu entrei na polícia como soldado. Foi uma oportunidade de trabalho, primeiramente. Para sair das condições, a gente quase passou fome, já falei isso várias vezes em podcast, né, de ter só um alimento para terminar o mês. Minha mãe fala: aguenta a mão, aí só tem um fubá, até o seu pai receber para a gente fazer a compra do mês. Quem é 40 a mais sabe que antigamente a gente fazia a compra uma vez por mês só, quando recebia o salário, acabou. Olhava nas latas, lá tinha acabado tudo, né? Lata de arroz, feijão, agora tinha um fubá, tinha um trigo para fazer um bolinho.
Era isso a realidade. Bolinho de arroz, quando o arroz Bolinho de tava arroz, quando tava duro. não jogava fora nada. Pelo amor de Deus, bolinho de arroz, eu adoro isso aí, cara. Foi minha vida, meu. Foi minha vida mexidão. também. Minha mãe fala, mexidão. O que era isso aí? Sobrou um pouco de arroz, sobrou um pouco de feijão. E pudim de pão, cara, do pão velho. Você farinha. comia pudim de Nossa, pão? quantas vezes? Nunca jogava pão. A molecada aí não sabe o que é pudim de pão. Molhava ele e fazia lá. Mexidão era com farinha, né? Tinha arroz, feijão, o que sobrou. Jogava tudo na panela, mexia tudo com farinha. Acho que o policial hoje ele não precisa. Ele não pode desistir. Não desista. O que é seu tá guardado, né? E tá dentro de você também. Então vai pra cima. Desenho ou estudar? Estudar. Mas, olha só. Isso aí, desenho, delegado ou estudar? Olha cara, só, cada um tem uma realidade. Cada um tem uma realidade. Você foi soldado, você não tá falando. Você não tá falando o cara que passou no CFO. Eu passei apertado e tive que escolher. E eu sou muito grato pela minha família, que me deu muito apoio, né? Então, se eu não tivesse o apoio que eu tive da família, não seria possível. Porque praticamente você corta o seu coração, você fala, eu vou abdicar de um tempo com a minha família para estudar, para conquistar algo maior. Pela minha família também, né? Mas abdicar daquele tempo é muito doloroso. Se você não tiver o apoio, fica difícil. Mas se puder escolher, é claro, dentro das proporções, cada um sabe a realidade. Ou do seu tempo programar. Dentro do seu tempo também. Se esforce até o limite mesmo, porque só conquista quem se esforça até o limite. E eu só fui descobrir isso 7 anos depois. Eu vou fazer aquela pergunta que não tem como fugir, cara. CFO ou sexta PM? CFO, 4 anos de academia, ou CH. O CH, que agora mudou o nome. Acredito que são valores equiparados. E para realidades diferentes também. Às vezes as oportunidades e as condições aparecem para a gente em momentos diferentes da nossa vida. E tem um mérito igual. Estive lado a lado com futuros oficiais que estavam lá na academia, que estavam fazendo CH e passaram 3 turmas, né, no tempo que eu estive lá. Fiz amigos e que respeito muito, são excelentes profissionais. Então, isso não... Acho que, no final das contas, não vai fazer diferença se você fez academia de 1 ano ou de 3 anos. O que vai fazer diferença é como você vai empregar esse conhecimento depois. Por você, pela sua família e pelas pessoas da sociedade. Então, para mim, mesmo patamar. Então, tenente, né? Segundo ou primeiro tenente? Para mim, até acho que deveria ser extinguido o segundo e primeiro. Só tenente. Mas você sabe que a lei nova aí deu um... Eu sei que vai direto para primeiro. Você tá sabendo agora esse negócio vai aí. Direto, o aspirante vai direto para primeiro. E ainda ganha um curso de direito grátis. Então, o que eu não acho justo, para mim, o justo, tá? Essa é a minha opinião. A opinião do Belarmino. Vamos respeitar a opinião do Belarmino. O que eu acho justo, não deveria ter o posto de segundo tenente. O CH ser formado direto tenente. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. O aspirante, mesma coisa. E o subtenente antigão, que for para reforma, tenente. Acabou. Extinguir essa segundo tenente e vai todo mundo aqui parar do tenente. Porque não é merecido o cara que dedicou a carreira dele inteira lá, chegou ao posto de subtenente, né, o posto mais alto das praças, e aí depois no final da carreira ele ser segundo tenente? Não, ele tem que ser tenente. Mas você sabe que, não sei se você sabe, também eu não estou afirmando, eu estou perguntando, estou entrevistando aqui. Minha, né? Claro, e você falando aqui, muita gente vai interagir com você, depois você acompanha os comentários. Sim. Cara, você não acha que essa diferença de segundo e primeiro tenente, porque as atividades são as mesmas, mas o salarial, eu vou falar de mim, né? Pô, eu sofri pra caraca, mas foram 2 anos, né? Como segundo tenente, é para chegar a primeiro tenente. Cara, você está dando uma visão diferente. Sim. Deixa só uma pergunta direta. Se você for deputado, o que você vai fazer? Eu vou brigar para mudar essa legislação. Para que não exista mais o posto de segundo e primeiro, seja só tenente. Porque faz a mesma função. Eu vou falar mais ainda, o aspirante já está fazendo a mesma função que o tenente. A mesma responsabilidade. A bucha vai para as costas dele. Né? E tem aquele jargão que a culpa é do CFP. E não importa se o CFP é aspirante, se é segundo tenente, que é primeiro antigão. A culpa é do CFP. CSH, porque agora é permitido o CH tirar. Tenho amigos lá, inclusive agora, a minha passagem recente no 32M, né? Amigos CH tirando o CFP. A responsabilidade é menor, maior? Não, é igual. É igual para o aspirante, para o segundo tenente, para o primeiro. Então eu acho que tem que ser isso é uma das coisas que eu vou brigar. Tenente, o cara chegar ali. E a mesma coisa também da porcentagem, que eu acho que não é justa hoje, de cada graduação que vai passando. Eu acho que deveria... Isso já colocado em legislação, por exemplo, soldado vai passar para cabo, 10%.
O cabo vai passar para terceiro sargento, 10%. E tem uma coisa que Isso está estabelecido. seria, a minha ideia é que fosse estabelecido. Então, a cada posto, 10%, 10%, 10%, 10%, né? Que fosse de aumento de salário. E o que eu acho Aumento também, de salário. aumento de salário. O aumento Você está falando então da Lei Orgânica Nacional das Polícias e dos Bombeiros, onde você tem a verticalização estruturada isso do seria salário. uma estrutura mais adequada. Tem mais das ideias aqui. Eu vou puxar só o gancho do tenente. Eu acho que o posto de terceiro sargento tinha que ficar só para o cabo antigo. Tá, o cabo que, por exemplo, o soldado entrou, não fez concurso para cabo, vai chegar um determinado momento, ele vai ser promovido a cabo. Vai chegar no final da carreira, ele vai ser reformado terceiro sargento, não é isso? Beleza. Eu acho que o posto de terceiro sargento tem que ficar só para esse cara. O cara é antigão, cabo... Só para esse cara. Ou não prestou, não quis fazer o concurso. Ele teve outros objetivos na vida, tá certo, o importante é ser profissional, né? Não tá errado. Mas o cara que foi para a escola de sargento, fez o concurso lá, sair direto segundo. Não sair da escola de sargento e formar terceiro. Isso é só uma proposta? Ideia. É, uma ideia minha. Vou simular que ele é deputado. O deputado é proposta? É uma ideia que o Bellarmino acredita. Mas é uma proposta sua? Pode virar uma proposta se eu vir ocupar um cargo eletivo. Tá. Trabalhar por isso. Tá. Né? Porque, assim, eu posso chamar deputado? Justo. Aí eu já vou te cobrando aqui ou não pode? Qual que é? Da maneira que se você quiser, eu vou chamar de deputado, porra. Sabe por quê? Porque eu já vou cobrando esse cara. Eu só não posso falar isso agora. Não, sim, mas eu posso falar. Pode. Assim, vou repetir a mesma coisa que eu falo para todos os entrevistados. Você que é pré-candidato, você que é vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente, vier aqui... Deputado federal, falei, vem aqui, eu já vou considerar que já é a própria autoridade, porque aí eu posso cobrar, já tá filmado. Falar, o cara não tem falou palavra. Isso aí, pode fazer esse corte aqui, isso aí eu vou brigar. Porque eu não acho justo o cara sair da escola de sargento, ele ralou para entrar lá. Sim. Independente se ele foi convocado ou não. Se ele foi convocado, foi por mérito. E ele aceitou também. Aceitou. E se ele ralou, também é mérito dele. Ele sair direto segundo sargento. E deixa só esse posto de terceiro, mantém ele pro cabo antigão, que ficou a carreira toda, buscou outros objetivos na vida, vai chegar no final da carreira, vai reformar terceiro sargento. Tem até essa diferenciação. Eu acho que isso é um justo. E a progressão também, ela ser já pontuada. Eu sei que vai valer a pena eu chegar a primeiro sargento, né? Olha só, cabo 10%, terceiro 10%, segundo 10%, 40% de aumento em cima do salário do soldado. Mas isso, por mérito, a gente sabe que dentro é possível. De onde você arrumar tanto dinheiro, deputado? Dá pra ver qual é a rubrica. Eu acredito, nós estamos no estado mais rico economicamente da nação. É possível estruturar isso. É claro que você não é de bate-pronto, amanhã ele está valendo. Não é assim que funciona. Mas a gente brigar por isso, se ninguém brigar, nunca vai acontecer. As coisas só mudam quando alguém lá atrás começou a brigar. Mas o cara é briguento, não é mal visto. Não, né? Mas não é briga. Olha, não é briga. Não, o cara que luta, reivindicar. Empenho. Eu sempre na minha vida, muitas vezes, talvez na maioria das vezes, eu não consegui ajudar as pessoas. Mas não foi porque eu não quis. Não foi porque eu não me esforcei. É porque realmente estava longe do alcance. Mas nunca eu deixei de me esforçar. Então, assim, o que sempre vou fazer é me esforçar. E isso sempre passei para as equipes também, depois que assumi função de liderança. Porque eu já fazia isso quando eu era soldado, me esforçava sempre o máximo. Às vezes você fica até chateado de não conseguir. Às vezes alguém pede uma ajuda, isso fora da polícia, tá? Qualquer apoio. A gente tem tantos contatos, a gente faz tanto network, né? Então, às vezes pede, Bellarmino, tô com uma consulta aqui, vai ter uns 3 meses, tô precisando passar, pegar um exame, pro médico olhar meu exame, pra ver se eu tô bem ou não tô. Tu consegue agilizar? Eu conheço o secretário de saúde, vamos ver o que dá pra ajudar pra você. Opa, agilizamos a consulta do cara. Ou o secretário municipal ali, porque... Pô, tem como dar uma atenção pra ele? Ela tem 3 meses esperando, é um caso sério e tal. Tem, você ajuda a pessoa, né? O esforço foi feito. Às vezes o cara, não tem como. Fala, irmão, eu falei com o cara, mandei até o print aqui, eu falei com o cara, tentei, não consegui dessa vez. Fiquei chateado de não conseguir, mas eu tentei, eu me esforcei. Né? Então, assim, na política, no cargo eletivo, a gente sabe bem que nem tudo está no nosso alcance, mas brigar tá. E brigar no bom sentido, né? Se empenhar, mostrar que você tá ali na luta. É igual no futebol lá, né? Todos os times entram para ganhar. Mas não pode ficar rolando no campo simulando falta. Mas quando você... É muito diferente. Porque quando o cara time, pode se empenhar, mas por proveito próprio. Você já viu várias vezes esse exemplo, quando o time perde e sai aplaudido? Já. Porque a torcida viu o esforço que eles fizeram. Não foi possível. Cabo Verde não tinha condição, mas eles saíram como de campo?
Aplaudido, né? Aplaudido. Eles deram o máximo deles. E Eles sem não estavam ali pra brincar, sacanagem. sem sacanagem. Sem dar porrada. Ninguém se jogou no chão, ninguém usou de Simulou violência, falta. ninguém ficou sendo desrespeitoso com o adversário, ninguém xingou o juiz, nem nada. Eles jogaram o máximo que eles conseguiram. Quando terminou o jogo, tinha jogador largado no chão lá, exausto. Perderam? Perderam. Mas com dignidade, cabeça erguida. Então é isso que eu pretendo e vou fazer e sempre fiz. Deixa eu perguntar um negócio, Belarmino. Você foi da tropa, né? Não tem sangue azul, né? Cara, não. Porque na minha época, sangue azul é outra coisa, né? Era o cara que fazia o cara que fez a CP. Eu tava com 16 anos. Né? Só pra esclarecer, eu fui /2, né? Eu estudei no Liceu de Artes e Ofício e de lá eu fui pro CFO. Então era /2 e tinha um cara que era sangue azul. Hoje. O pessoal destoou, acha que qualquer oficial é sangue azul. Não. Música na origem, sangue azul. Geralmente na quem fez CP, turma, entendeu? A maior parte da minha turma já era policial. Ah, então qual o percentual hoje? Turma, eu não sei dizer o percentual hoje, mas na minha turma... Mas 50% pelo menos? 65% da minha turma. Que bom, cara, que bom. 65% da minha turma, de 120 oficiais que se formaram em 2014, já eram do efetivo da polícia. Você percebe a diferença de quem era policial e acende o CH, desculpa, não vai ser, o CFO e o cara que vem do mundo civil, que não seja militar, você percebe... É muito pessoal isso, sabe? Mas eu tô generalizando em perfil, eu tô falando. Tem indivíduos que eles já compreendem, né, a dinâmica e já entram no jogo rapidamente. Tem outros que demoram um pouquinho mais. Né? Então a gente percebe isso, principalmente com os mais novos. Quanto mais jovem, demora um pouquinho mais para assimilar. Córtex pré-frontal não está definido ainda, né? Não sei se é isso, mas é uma porcentagem. E tem exemplos, exceções também. Porque na minha turma teve pessoal da minha turma que entrou com 18, o mais novo. Aí 19, 20, né? É a idade que eu entrei na polícia, 19 anos, eu entrei na escola de soldados com 19. Né? E tem pessoas que talvez pelo próprio histórico de vida, no meu caso ali, eu tive que abrir mão da minha infância muitas vezes para cuidar da minha irmã, para os meus pais trabalharem, acordar cedo, levar ela para a escola, fazer a comida, ter afazeres, já que criança geralmente não era para ter. Se tivesse uma estrutura melhor, que a gente não teve, né? Então isso às vezes faz com que mude um pouco a visão quando você está lá, já fala, agora é comigo, né? Agora só depende de mim. Então faz com que você assimile melhor as coisas, ouça quem é mais velho. E isso vem de casa também, né? A disciplina, que é uma das bandeiras que eu vou defender, sim, que é a disciplina na escola. Que hoje eu estou enxergando... Tem que ter militar? Sim, porque eu estou enxergando... Ah, você acha que tem que ter? Sim. Por quê? Cívico-militar. Então, hoje. Porque assim, hoje o modelo de administração, ele se perdeu do que a gente tinha há 30, 40 anos atrás. Não era nada imposto, ninguém era obrigado a nada, era um respeito natural que a gente tinha. De organização primeiro, de disciplina, e a gente já compreendia a hierarquia. Da mesma forma que a gente compreendia a hierarquia em casa. O meu pai está acima, o meu avô está acima do meu pai. Um dia eu vou chegar na posição do meu pai, um dia eu vou chegar na posição do meu avô. Né? Isso já era passado naturalmente para as crianças, que compreendiam isso. E eu vejo uma luz no fim do túnel, porque na cidade que eu moro, em Mogi das Cruzes, tem 2 escolas que já foi implantado o sistema cívico-militar. E tem uma fila enorme de pais querendo colocar os filhos lá. Caramba, ninguém fala disso. Os profissionais que eu tive contato, não vou citar nomes, mas eu tive contato com profissionais, falando, nossa, eu tô amando. Isso palavra de uma mulher, né? Que eu não ia falar nunca tô amando, né? Só reproduzindo a palavra dela. Tô amando, ela falou. Porque eu tô me sentindo respeitado e tô conseguindo exercer o meu ofício. Que é o que eu escolhi. A minha missão é formar as pessoas. É formar os futuros cidadãos. Uma policial, né? Não, uma professora civil. Uma professora civil. E lá na escola tem esse modelo cívico-militar. Então tem militares. Entra em forma, canta o hino, entra em fila, o professor entra. A gente fazia isso, você lembra? Na escola? A gente fazia isso. Cantava o hino na sexta-feira. Na hora que tocava o sinal, até na hora do intervalo, que é chamado de recreio, né? O recreio. Na hora que tocava o sinal, a gente já tinha. Tava lá, primeiro ano, 1, 2, 3, a gente já entrava nas filas, cobria. Aí esperava a professora vir. Isso na entrada. Não era cobrir, né? Era alguma outra nome. Fazia lá a distância. Do menor para o maior. Agora no militar é do maior para o menor. Não, na escola que eu estudava já era do maior para o menor. Do maior para o menor. Mas esse é um preconceito. Não sei porquê, mas era assim, independente, era uma organização. A gente se organizava e respeitava. Eu me lembro muito bem também quando, vez ou outra, a diretora entrava na sala de aula. Qual que era a ação? Tá de pé. Levantava, bom dia, senhora diretora. Bom dia, alunos, tudo bom? Podem sentar, tal. Daí dava o recado dela lá e seguia. Era respeito. Ninguém fazia obrigado, ninguém falava, nossa, eu vou ter que... Não, ninguém falava isso aí. Né? A gente até gostava quando a diretora vinha visitar. Nossa, a diretora veio visitar a gente.
né, veio entrar na nossa sala. Né? A gente ficava contente. Ela tratada com carinho. Esse respeito... Você vai manter. Claro, eu Mas quero... você sabe que você vai ter oposição, né? Sim, na LESP, né? Muito, mas assim, a gente vai estar lá para lutar. Então você vai ser pelos valores. situação. Hoje seria a situação. Eu não sei se é esse termo que estão usando, A situação do governo. O governo quer isso. mas, assim, mas Seria isso eu não tô indo pro governo, não. Eu tô falando que eu acredito que deve ser. Porque assim, nós vemos o resultado. Tá. E o resultado está sendo positivo. Tá. Não é à toa que está essa fila, não é à toa que tem esse relato aí que eu reproduzi da professora. E tem um relato contrário também. Um amigo que eu fiz amizade lá em Guarulhos, não vou citar nomes também, mas acabou de aposentar na área da educação, e falou com tristeza no olho assim, queria ter aposentado dando aula. Eu falei, mas o que aconteceu, irmão? Eu sei quem que é, ele deu o depoimento aqui, teve um cara que deu. Não, mas ele não veio não é ele policial. é bem reservado, não é policial, é professor. Tem um professor, policial aí, assim, tem um policial. Tô falando relato de um professor, profissional da educação, que me falou, com tristeza no olho, porque eu fui até a secretaria por um assunto lá de terrenos, que a gente estava vendo lá para construir uma nova sede do quartel, e aí a gente batendo um papo, ele falou, gostaria de ter encerrado a minha carreira dando aula. Eu falei, mas o que aconteceu, irmão? Ele falou, olha, em data tal eu fui agredido e expulso da sala de aula por 2 alunos, tomei um soco e um chute antes de sair na porta. E eu fiquei em pânico e não consegui voltar mais. Isso me entristece, porque eu queria, no meu último dia, ter dado aula. Eu falei, olha que absurdo que chegou. Isso não seria nem passado no mundo das ideias quando a gente estudava de manhã. De manhã que eu falo, né? Eu estudava de manhã também, Nossa, que é o primeiro grau, era de manhã. Veio O segundo grau. veio uma mensagem na minha Porque cabeça. era do primeiro ao quarto, Era de e manhã. do quinto Depois era tarde. Era tarde. Veio isso na minha cabeça assim, eu até perdi a conexão. Mesmo, de manhã da primeira à quarta série e à tarde era da quinta. Eu lembro da minha mãe falando, quando ia na reunião na escola, ela chegava, porque daí a aula terminava antes, né? Porque a última aula era a reunião de pais, né? Aí a gente saía, minha mãe pegava, ó, vou entrar na sala para sua reunião. Ai de você se a professora falar alguma coisa que você fez aqui de errado. Aí eu já, mesmo não tendo feito nada errado, era o respeito. Tinha a caderneta verde também. Era o respeito, né? Verde? Aí, sim, e para a gente lembrar do respeito que os nossos pais davam para os professores também. Porque eles entendiam que os professores estavam formando os filhos. Claro. Estava realmente ensinando você a ser um cidadão de respeito, que vai contribuir com a sociedade de forma positiva. Né? Então isso é possível. Estou vendo essa luz no fim do túnel para resgatar esse respeito aos professores, o ensino de qualidade, você ter certeza, o meu filho está na escola e está aprendendo de verdade. Não está passando porque ele vai ficar traumatizado se não passar ele. Mas ele não aprendeu. Como que eu vou progredir um aluno que não aprendeu? Isso eu não concordo. Né? E eu concordo com esse sistema que a gente sabe, como militares, a gente sabe que a disciplina ela é necessária para a gente atingir os resultados. O mínimo de disciplina. Hoje não se tem disciplina quase nenhuma, dependendo de escolas. O aluno faz o que quer, a hora que quer. E tem a geração, né? Tem escolas até né? que vi relatos, isso, reais, de alunos que até fazem uso de droga dentro da sala de aula. Alunos que entram armados. Tem um relato de uma outra professora... Não, tem casos aí mais graves, não é só entrar. Que deu uma nota baixa com o aluno e no dia seguinte ele veio armado e ameaçou. E ela foi traumatizada e não consegue dar aula mais. Isso está acontecendo dentro de escolas no nosso estado. Isso nunca aconteceria no passado. Então isso é possível resgatar, uma das coisas que eu vou brigar, porque é a base da sociedade, onde está sendo formadas as pessoas. Para qualquer setor que ela vai decidir trabalhar depois, que ela vai se empenhar, seja para o militar, seja para qualquer outra área do mundo civil, ela precisa ter noções de respeito, de hierarquia, de disciplina, né? Para a nossa sociedade não ser destruída, né? Eu vou puxar para esse lado, eu vejo que você tem um amor nato pela polícia, é natural na sua fala, qualquer um percebeu como é que ele fala, e sempre enaltecendo a polícia. Então a pergunta é dos comentários que eu já tenho aqui, e depois você lê esses comentários em relação... Eu vejo sim. Eu tenho falado aqui no canal, eu uso o termo debandada, e muitos policiais não tem debandada. A própria revista Sociedade Militar, que é uma revista de projeção nacional, principalmente para as Forças Armadas, tem usado o termo também debandada por um alinhamento, saída voluntária, né? Exoneração a pedido. Ele tem usado também esse termo para essa exoneração a pedido das Forças Armadas, pilotos, né? Oficiais também, não só praças. Não era comum isso. A minha pergunta, né? Para o deputado, tem ou não tem debandada? Quer dizer, se tem ou não tem? E se tem, você vai fazer alguma coisa contra? Eu acredito que o que falta isso vendo visão de dentro.
Primeiro, não falta motivação para a grande parte da tropa. Não falta motivação. Não falta motivação para ir embora? Não, motivação para trabalhar. Motivação eles são no dia a dia. motivados. Motivação para cuidar das pessoas. Eu vou dar um exemplo prático de agora, da minha equipe, Força Tática, lá do 31. A maneira como eles iniciam o serviço, saindo fora de forma, batendo o pé no chão, gritando Força Tática, saindo com energia lá. Quem olha aquilo ali fala, falta motivação para esses caras? Falta nenhuma. Agora, falta o quê? Valorização. Isso é uma coisa O que é valorização para o deputado Bellarmino? Salário. A primeira valorização. Eu tenho um salário digno que quando eu for decidir fazer um ADGEM, que eu decida para fazer um complemento no meu salário, não para que ele faça parte, que hoje faz parte do salário de muitos policiais. ADGEM delegada, né? ADGEM delegada, né? Então o policial está fazendo a extra remunerada regular porque ele não consegue mais suprir as necessidades dele e da família dele com o salário. Porque o salário é baixo. Isso não tem o que discutir. A gente precisa valorizar primeiro o policial para ele ter condições ali, falar, eu tenho com o meu salário condições de suprir as necessidades minhas e da minha família. E se eu decidir fazer uma ADG, uma delegada, é só para um complemento. Vou fazer uma viagem, esse mês eu vou fazer um delegado para complementar. Né? Não para ser parte do orçamento. E você fala isso com valorização. Você falava isso com o pessoal da... Sempre falei. Mas não é a realidade, né? Não é a realidade, está longe do meu alcance como capitão. Agora, como deputado, o que eu falei no começo aqui, me empenhar, me esforçar, podem ter certeza que eu vou fazer. De onde vem esse dinheiro? Mas, de novo, a pergunta, qual é a rubrica? Olha, você, como deputado, sabe que a fonte, você sabe o que o cofre é a fazenda, né? Mas qual que é a rubrica? Tudo depende de que maneira que vai ser empregado isso aí. Eu vou fiscalizar isso. Hoje eu não tenho acesso para fazer isso. Tá. Mas como deputado eu vou ter acesso a fiscalizar. Olha, dinheiro tal foi empregado aqui. Temos isso aqui, eu vou brigar por essa fatia pra gente. Porque eu vou poder ter acesso. Agora não tem como eu falar em números e de onde que eu vou tirar. Eu tô jogando conversa pro ar. Né? Você fala, o capitão fala balela, ele nem tá lá e tá falando que vai tirar de tal lugar de outro. Não. Né? Agora, tendo acesso, a mesma coisa. Pô, eu não sei o que tem atrás daquela porta. Se você abrir e mostrar pra mim, eu posso falar, olha, lá tem tal coisa que dá pra trabalhar. Você já imagina o que tem atrás daquela porta, lá o Darth Vader. Né? Ali tem o Darth Vader, ali tem o seu Batman. Na minha sala tem a Millennium Falcon. Seja por isso, né? Na parede, né? Eu que desenhei, inclusive. Eu gosto muito de desenhar. Então, assim, às vezes eu faço chamada de vídeo de alguém, aparece a Millennium Falcon atrás lá. Enfim, se eu souber o que tem, aí eu posso trabalhar. Olha, nessa fatia vamos trabalhar. E podem ter certeza que quando você se empenha, do ponto inicial que você partiu, você sempre vai melhorar. Às vezes você não vai chegar naquele objetivo. Às vezes você não vai ter alcance, mas melhorar do ponto inicial de partida sempre é possível. Legal. Às vezes no próprio ambiente, com os próprios recursos que a gente tem. E isso podem perguntar para todos que trabalharam comigo, desde a época da rodoviária, depois quando eu passei no 32, terceira CIA lá em Ferraz, agora na Companhia de Força Tática do 31. Todas as vezes que eu cheguei, eu via pontos, isso aqui dá pra gente melhorar. Vamos juntar com o recurso que a gente tem. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos trocar essa torneira, vamos trocar essa porta, vamos mudar isso aqui de lugar, vamos chamar alguém da prefeitura, alguém, um empresário, que esteja disposto a dar um apoio pra gente, e as coisas iam melhorando. A organização, a motivação e outra coisa também, coisa que estava no alcance. Ô chefe, queria trabalhar de dia. Peraí, tem um cara de dia que tá querendo ir pra noite. Quando que dá pra gente trocar na próxima escala? Não, amanhã. Amanhã você já entra na escala normal, do que você quer. Eu quero andar nas motos. Pô, você tem o SAT de moto. Poxa, tem uma moto sobrando, vamos compor uma equipe sua com 3 então. Quando, chefe? No mês que vem? Não, hoje à noite você já entra. Você estava de folga, já muda a sua escala, coloca você, amanhã você folga e vai seguir na escala do 12 com o pessoal. Pô, que bacana, já pode então? Já posso falar para minha família que amanhã eu tô de folga? Pode. E vamos trabalhar. O cara tá motivado com o que a gente tem na mão. Imagina quando a gente tiver mais recursos para poder brigar. Então assim, e outro, eu não tô falando porque me falaram, eu vivi tudo isso aí. Eu vivi como soldado, lá em 2004, 2005, chegar em alojamento e não ter chuveiro para tomar um banho. É sacanagem. Não ter um banco, a gente se trocar por a bota encostado na parede. Aí sair do serviço para tomar um banho para ir para casa, só tinha água gelada do cano. Não tinha nem o chuveiro colocado lá. Né? Então, assim, realidade. Academia. Não sabe porque... Não, eu era um soldado. Não, na Academia do Barro Branco. Não, é assim... Ela é bom, batia uns canos lá na minha época, né? Não, lá assim, na época que eu passei pela academia, tudo funcionava. Estou dizendo em companhias diárias. Não, mas... Foi quando eu era soldado. Isso é a realidade que talvez em algum quartel do estado alguém passe ainda. Porque isso eu falo na realidade, eu passei. Mas quando eu era recruta, soldado de segunda classe, eu cheguei em alojamento que era desse nível.
Você articula bem as palavras, né? E eu tenho que fazer meu papel de jornalista e youtuber, né? Eu vejo onde você quer conduzir, mas eu tenho que fazer as perguntas do nosso público, né? Cara, você tá com a tropa, você é tenente de rua, sim. Você conhece os problemas da tropa, só que você tá floreando esse negócio aí. Tá, pergunte. A pergunta é o seguinte... se você for da tropa mesmo, e se você corre junto com os caras, você tem o WhatsApp dos policiais. Tem. Não esses mentirosos aí de comando. Se quiser, eu mando mensagem agora. Não esses mentirosos de comando. Eu tô falando isso porque vocês vão entender a pergunta. Aliás, um forte abraço pro pessoal da polícia que me assiste, pessoal da corregedoria, do CIPM, faça esse vídeo chegar a comandante, porque a gente quer melhorar a polícia e nunca criticar. Inclusive, eu tô precisando de apoio agora, porque não recebi fundo do partido ainda, né? Então, em muitos compromissos, pessoas estão me ajudando. E quem que me ajudou nas últimas vezes? O pessoal do TOR da Polícia Rodoviária. Anderson, meu grande amigo, Fabrício, estavam comigo lá em eventos, junto, apoiando. Falei, irmão, tem como me apoiar? Sem dinheiro. Chefe, tô de folga. Bora, pra onde que a gente vai ir? Não, legal. E, então, aliás... tô citando esses nomes aí e muitos outros. Um amigo de turma, de soldado, tá? Constâncio Mascarenhas. Nome peculiar, né? Não tem como a gente esquecer, né? Então um abraço aí pro Constâncio e para toda a equipe do 115 milhão. Montou um grupo lá, colocou um monte de polícia lá no grupo lá. Falou, tamo junto. Né? Então, assim, são coisas que a gente fica muito feliz, dá aquela motivação, fala, putz, eu vou seguir por esses caras também. Entendeu? Então, assim, são coisas agora, se mandar mensagem agora pra qualquer bilão aí que eu chamo os caras assim, qualquer bilão que o cara vai responder. Então, a academia que ele fez, eu fiz antes. Então, todas essas técnicas dele tirar o foco da minha pergunta, ele tentou, só que não conseguiu. Então, tem os dois grupos. O grupo do comando, que é aquele grupo institucional, vou fazer lá, que só dá zica. Se o cara não entrar numa I-40, se entrar, ele não pode falar nada. E tem um grupo dos Mikes. Nesse grupo dos Mikes, são vários grupos, não vamos votar mais em policial. Não importa se seja policial civil... É real? Já ouvi falar. Eu tenho acesso. Muitos, que tem muitas visões... Mas deixa eu perguntar, cara. Lá, cara, eu quero perguntar, velho. Você responde aí. Vai lá. Você não corre o risco de ser mais um deputado da bancada da bala? Com a sua forma de falar? Olha, primeiramente, eu nunca gostei daquele perfil de cacete e bala. Eu sempre fui do perfil de orientar, de acolher as pessoas. Então tem projetos que eu desenvolvi, pessoal, que eu acreditei e acredito ainda que um dos papéis principais da polícia é estar perto das pessoas. Mas por que estar perto das pessoas? Não é combater o crime e tal? Eu falei, não, porque quando você está perto, a gente consegue cumprir a nossa função fundamental, que é evitar que o mal aconteça. Quando você está perto, o mal nem chega a ser cogitado, na maioria das vezes. Então, os projetos que eu sempre fiz de famílias trazerem as crianças para visitar o quartel, de colocar dentro da viatura, tirar foto com a boina, com o cap, né? Parece uma coisa tão simples, mas você passa 1 mês, 2 meses, o pai, minha filha está falando da visita aqui ainda, que foi aí, né? Você vê que foi algo que marcou positivamente. E eu estou trazendo as pessoas para perto da gente. Então eu nunca fui dessa linha de cacete, bala, eu sempre fui da linha de orientar. Quem tiver curiosidade de entrar nas minhas redes sociais vai ver vídeos antigos lá, aliás, dando orientação. As redes sociais dele tá aqui embaixo, todos os contatos, ele tá... Capitão Belarmino, só colocou Capitão Belarmino. Não, mas já está na descrição, vai aparecer lá, todos os seus contatos. E as pessoas podem ver, porque eu sempre fiz questão de compartilhar o 99% da polícia. 99% da polícia não é prender, não é fiscalizar, é estar perto das pessoas, é orientar, é acolher, é dar um norte, é estar do lado ali só para passar aquela sensação de segurança numa pós-ocorrência. Porque não tem muito mais o que fazer, o cara já foi roubado, você já perdeu o ladrão, mas é possível você dar aquela atenção, aquele acolhimento. Esses são os 99% da polícia, que eu sempre fiz questão de mostrar. Na rodoviária, quando eu assumi... Qual era o batalhão que você estava? Eu entrei no 1º batalhão de polícia rodoviária, porque não existia o 6º. Batalhão é Anchieta Imigrantes? A sede é na Anchieta Imigrantes. Tá. Então eu entrei lá, mas para já cuidar do pelotão do Alto Tietê, com sede em Mogi das Cruzes. E eu estou falando agora como cidadão de Mogi, há mais de 40 anos, né? E depois também como policial. Eu praticamente não via o serviço da polícia rodoviária. Eu falei, cara, mas não tem ocorrência? Nunca tomou multa? Não. O serviço é multar, né?
Não, não é bem assim. Ah, não, olha, o pessoal fala aí, né? Não é bem assim. Aliás, né? deixa eu só fazer um Faz um parênteses comentário. aí pra mim, O ó. 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, eu fiz uma publicação aqui no canal da Indústria da Multa. Essa informação estava circulando em várias notícias e perguntei para o batalhão. O batalhão bem respondeu com nota de imprensa. Tá aí um exemplo a ser seguido. O pessoal do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária, da cidade de São Manuel, que cobre aquela área lá, Botucatu. Então, olha, ponta firme em responder aos youtubers que fazem essas perguntas. Então, parabéns aí pela resposta. Voltando ao meu raciocínio aqui, eu não via, a gente não via. Parece, o que está acontecendo? Aí eu fui designado para assumir o policiamento rodoviário do Alto Tietê, que na época era a 4ª CIA do 1º Batalhão, e hoje é a atual 1ª CIA do 6º, né? Houve uma reorganização. Enfim, eu comecei no dia a dia a ver que as mulheres e homens que estavam dedicadas a atender as pessoas nas rodovias trabalhavam pra caramba, todo dia atendendo muito bem, com cordialidade, né? Oferecendo um café para as pessoas na base, enfim. O que eu entendi? Eu vou parar nas bases aí. Não, pode parar. Eu vou parar Quando eu tava na polícia rodoviária, nas bases. Aí você tá... eu cobrava ainda café novo, não é café velho não. Não, porque quando é tenente, você vai rondar, ô chefe, um café aí, o café da manhã, os nas bases da rodoviária, não falta, de verdade. Não, pode parar de fazer café gelado. Não, pode falar, nem tô na rodoviária mais, foi o Belarmino que falou, pra população. Foi o Belarmino que falou. Podemos parar lá? Eu sempre falei, até em entrevista, para pra tomar um café. Caraca, vai ter. Verdade, de verdade. Eu posso parar? Pode parar e falar, o Belarmino falou que tem um cafezinho aí. Tem? Tem. Mas qualquer rodoviária? Qualquer base da rodoviária do estado de São Paulo. Eu vou parar? Pode parar e falar que foi o capitão Belarmino que falou. Pode fazer um vídeo na hora lá, vamos mandar um vídeo pra ele aqui, ó, tem um café aqui mesmo. Mas não posso filmar dentro da base, fora eu posso. Claro que pode. Posso? Civil pode, né? Posso. E agora já tá também outra etapa aí. Olha lá. Ó, voltando para isso, o que eu entendi? Que o trabalho da rodoviária não estava sendo divulgado. E aí a gente começou, na época da pandemia, 2020, a fazer vídeos que na época eram disparados pelo WhatsApp, só nem ia para rede social, educativos. O primeiro vídeo educativo que eu fiz junto com o Cabo Anderson, meu amigo do coração mesmo. Trabalhamos quase 5 anos juntos na viatura. Temos ocorrência flagrante, medalha, tudo junto, né? Tem uma história muito bacana. Ele sempre gostou da parte de audiovisual. E eu sempre gostei dessa parte de me comunicar. Falei, mano, vamos fazer um vídeo falando sobre a CNH que pode dirigir mesmo com ela vencida, porque tem resolução do CONTRAN nesse período de pandemia? Estão perguntando demais pra gente. Só na pandemia, agora não pandemia, pode mais. Não, agora não. Não vai fazer ano corte. Era 2020, porque tá? tem uns caras que pegam seu corte e falam. O ano aí... era 2020 e nesse ano de pandemia era permitido, né, o CONTRAN permitiu que as pessoas utilizassem, né, naquela época, a CNH vencida para dirigir. E as pessoas estavam com medo de tal, e falaram, vamos fazer um vídeo? Fizemos no ano de 2020 um vídeo, teve uma repercussão positiva, o comando da rodoviária aprovou, e a partir dali a gente começou a fazer mais. Sabe qual patamar que a gente chegou? Produzir 5 comerciais que foram passadas na rede, na rede da TV afiliada da Rede Globo, lá do Alto Tietê, TV Diário. Foram veiculados em 3 horários, manhã, tarde e horário nobre da noite. Comerciais que a gente produziu. Ô tenente, capitão, você era tenente na pista. Capitão, diz o negócio aí. Agora eu vou levar... Você entendeu? Só para fechar o esse cara, raciocínio? Ele é bom de fala, ele não deixa a gente perguntar, né? Você vê como que o cara é bom. Vamos ver se ele vai ser bom lá na Assembleia. Cara, por que na rodoviária tem que ser cara alto, usar óculos? Não, tem cara baixinho. Aonde tem? Cabo Muramoto, foi meu último motorista na polícia rodoviária. Na pista. Não, e é bom polícia, hein? Não é discriminação. Não. Negativo. O Muramoto é baixinho, se eu errar mais ou menos, mas ele não tem 1,70. Tem que ter altura mínima para entrar Não tem 1,70 o Muramoto. Se eu tiver errado, você me corrige aí, tem que ter 1,70, você não pode... Não, é 1,65. Excelente polícia, era da Rocan, do 17M, foi para rodoviária, ficou comigo na pista, enfrentando as dificuldades lá também, né, nesse período final da rodoviária, não tem nada de altura não, é competência. Você quer uma pergunta fácil ou difícil? Faz o que vier na sua cabeça aí. Tem várias, Pode mandar. Cara, você é deputado estadual, vamos pensar, deputado, foi soldado, foi cabo, foi oficial, né? Agora já está na reserva remunerada, proporcional e deputado. E você sabe que para combater o crime de tráfico tem que ser a rodoviária, tanto rodoviária federal... É a que mais apreende drogas. É isso. O que um deputado pode implementar para o policiamento rodoviário, pode implementar para a polícia militar, para a polícia civil, já que a gente está cuidando da polícia do Estado. Combate, né? Então, combate ao tráfico. Vocês não aprenderam maior quantidade de drogas, a rodoviária do Estado, né? Porque perderam para a PRF, que está o Brasil inteiro. Mas eu estou louco. Dentro do Entenda Estado... que eu estou
agradecendo o trabalho da Polícia Rodoviária, né? E provocando o deputado, né? Nas rodovias estaduais, a Polícia Rodoviária é a que mais apreende. Mais do que rota. Mais que mais. Tem paulada aí que eu já estive presente, paulada de mais de tonelada. Né? Não dá de uma ocorrência só, não é? Vamos fazer, juntar as ocorrências do ano que deu uma... Não, numa ocorrência só, mais de toneladas. Isso, principalmente também nos batalhões que pegam as divisas ali do estado, né? Que, assim, a Polícia Rodoviária acaba atacando a distribuição. Claro. Porque assim, não é demérito do policiamento, e hoje eu tô no policiamento. Mas não tem nem como. Né? Não tem como, porque quando chega na área urbana, isso aí espalha. Pulveriza. Vai para as biqueiras e tal, e daí quando o polícia dá um flagrante lá, não tem aquela quantidade que estava no caminhão, por exemplo. Né? E que a rodoviária tem essa possibilidade. Então, é um trabalho em conjunto. E eu sempre pensei, é ponto para a polícia, é ponto para a população. Independente se é a polícia rodoviária que pegou, se é o policiamento de área. A rodoviária é polícia militar. É ponto para a polícia, não tem divisão. Eu nunca gostei disso aí, de polarizar, de competição saudável é legal. Entre os grupamentos, entre isso é legal que você tá bacana, falando. entre as equipes, aí quem pegou mais, quem não sei o que e tal. Mas não que o cara tá inveja, não. Vai estimular o cara, no próximo mês vamos ganhar então. E eu sempre premiei o pessoal. Mas como deputado, o que você implementa isso aí? Eu acho que a integração entre as polícias com informação, pra gente dar o tiro certo, porque, uma rodovia, vou dar um exemplo pro Rodoanel, que foi a última companhia da rodoviária que eu comandei. O Rodoanel passa em média 300 mil veículos por dia. Como que você vai dar um tiro no escuro lá para acertar qual caminhão que tem a droga? Então, assim, uma integração... Essa integração... Entre as inteligências da PRF, né? Porque, assim, independente... Você acha que o CICC é uma falha? Falhou? Nenhuma falha. Eu digo que... O CICC resolveria isso, né? Isso seria melhorado. Para quem não sabe, o CICC é o Centro Integrado de Comando e Controle. Eu acho que se investir nessa integração... Tem polícia que ele gosta demais. E que bom que temos esses policiais aí. Gosta demais. Eu quero que a informação vá para cima. Eu quero prender o ladrão, eu quero tirar ele da rua. Eu quero dar um tombo no crime. Né? Então, assim, esse investimento em integração já ajudaria a gente ampliar essas ocorrências de flagrante. Essa integração é com outras polícias também, ou dentro da própria polícia? Não, dentro da própria polícia eu não vejo que é ruim, é muito boa, mesmo porque todas as vezes que a gente solicitou apoio, um exemplo, do Canil, do CAEP, mandar um abraço para o meu amigo. Claro, mas é integração. Eu pedia como comandante de companhia para o outro comandante de companhia, que é o Ramalho, que é o comandante do CAEP lá do M12, falar, mano, preciso de um apoio do seu Canil aqui para a gente fazer uma operação. E na maioria das vezes a gente dá uma paulada. Né? E isso com poucas informações de inteligência. Caraca. Com poucas informações de inteligência. Só da utilização do cachorro. E eu falo também com um pouquinho de propriedade, só um pouquinho, bem mínimo. Malinois, né? Malinois, porque eu fiz o sinotecnia. Não fiz. Dizem que é o melhor. Não fiz o curso de faro, né? Mas eu fiz o sinotecnia, tive essa experiência, né? Em 2016. Malinois, sensacional. Sensacional. Então, assim, essa integração dentro da polícia, ela funciona. E a maioria das vezes funciona sem burocracia. Um capitão liga para o outro, o polícia acerta. Mas eu tô vendo, cara, você tá falando que a área operacional tá junta. Tá sim. Só a área operacional, você falou. Não, mas eu digo onde eu passei, pelo menos, né? Não, então, mas eu tô sentindo isso, cara. A área operacional não tem problema. Você consegue mudar também. E assim, o foco, na verdade, o resultado é para ser apresentado no operacional. A polícia toda trabalha para isso. Para que o resultado chegue lá, diminuição dos indicadores criminais, apreensão de droga. Né? Esse é o carro-chefe. Por que tem uma administração? Por que tem policiais? É para dar esse resultado. Não esquece que eu sou oficial. Esse resultado e final. eu vou fazer uma pergunta mais difícil agora. E assim, o fato da gente ser oficial é uma função que a gente exerce diferente dentro da equipe. Oficial é intermediário, não é oficial superior. Não é de alta patente. Se a gente for estender a ideia de equipe, quanto mais a gente estender, ela abraça qualquer nível. Todos fazem parte da equipe, só com funções diferentes. Todos são importantes. Eu sempre falei para as minhas equipes, nós somos um relógio aqui. Cada um de nós é uma peça. Abre o relógio, aquele de ponteiro lá, tira uma peça, fecha ele, vê se ele vai funcionar direito. Mas é uma pecinha pequenininha. Tem relógio que o cara é o diamante ali, né? Tem sempre o diamante ali. Independente, né? Qualquer pecinha que você tirar e você fecha não vai funcionar direito. Ou seja, aquela peça era importante. Então todos na equipe são importantes, com funções diferentes. Cada um fazendo a sua função, vai fazer a máquina funcionar e a gente vai atingir o resultado. Então, essa noção de equipe a gente pode estender para a polícia inteira, como uma equipe.
cada um tem a sua importância. Não importa se o cara é soldado recruta, acabou de se formar, se ele é o coronel mais antigo da polícia. Ah, então eu vou fazer, já que ele tocou no assunto, agora eu vou perguntar. Para mim não importa, todos são importantes iguais, com funções diferentes e responsabilidades também. Mas a importância não, meu amigo, a importância é a mesma. Já deixa trazer aí, vamos ver como você responde. Eu sempre falei, tenente, tá na água de salsicha. Sabe o que é água de salsicha? Ainda tem. É uma linguagem policial. Tenente tá na água de salsicha. Capitão aí. Melhora um pouquinho. Mas tá na água de salsicha. Também. Capitão operacional tá. Mas tem os caras que tá na pastinha, né? Aí o cara na pastinha tá no ar-condicionado. Assim, aqui tem arma, não liga, tá vendo? Mas tem um cara que liga o ar-condicionado. Mas eu acredito que toda função tem a sua importância. Depende da sua dedicação. Mas a população não vê isso, né? Então, são coisas que a população não vê. E o exemplo que eu acabei de dar aqui. Às vezes não é só trabalho administrativo que a população não vê, às vezes operacional também, o caso da rodoviária. Eu comecei a divulgar. Eu comecei a divulgar os 99%. As operações, as ações educativas, trazendo órgãos para fazer junto com a gente, Secretaria de Educação, Secretaria de Trânsito, DR, concessionária, todo mundo junto para atender a população. A gente começou a idealizar umas operações na Polícia Rodoviária que não era para fiscalizar. Não, o café eu vou parar. Pode parar e pode me cobrar. Aliás, ele trouxe a equipe dele, né? A equipe dele é maior do que a minha equipe. É maior que a minha equipe, né? O cara tá bom, o cara tá bom. Não, mas é o seguinte, grava aí que é o seguinte, eu vou parar. Eu já fiz esse desafio e já foi retornado para mim. O pessoal mandou, tô aqui na base aqui com polícia tal. Eu vou fazer a base, hein? Passa na base de Mogi. Já fala qual que eu quero, vou passar a base aleatória. Então passa no interior. Tá, mas a minha pergunta agora já tirei o seu foco para você responder de coração e não pensando. O cara vai raciocinando e ele vai emendando as ideias com as palavras. O cara fez CFO, velho. Não é por isso não, gente. Você é bem articulado, cara. Você sabe disso. Você é bem articulado, você chegou onde chegou, você tem um respeito pela equipe que você comandou, pelas equipes. Todas. Você não... Eu fiz amigos. Isso. É verdade. E aí minha pergunta é o seguinte, cara, fala da Polícia Municipal, da GCM, porque isso aí afronta muito... Isso afronta os oficiais superiores, né? Meus irmãos da GCM, todos os lugares que eu passei eu recebi apoio. O último lugar agora que eu estive, Ferraz de Vasconcelos. Vou citar o nome dele aqui porque é um amigo. Pode citar. O Ramos, comandante da GCM lá de Ferraz. Todas as vezes que eu solicitei apoio, o Ramos estava pronto para apoiar. E vice-versa. Cara, não vou conseguir cobrir aqui, Belarmino. Tô mandando a equipe de Rocan lá, cara. As equipes estão empenhadas, mas Rocan encosta lá. Tá show de bola. Mano, não vou conseguir cobrir tal ponto aqui. Tem como você mandar alguma viatura da guarda lá? Agora? E pra população, não importa quem tá lá, meu. A população aqui é segurança. Se ela chega num evento aberto, e tem uma viatura da polícia, maravilha, tem polícia. Tem uma viatura da GCM, maravilha, tô protegido. A função é a mesma, o risco é o mesmo. O ladrão vai ir para cima do mesmo jeito. Não importa se tá a GCM lá ou se tá a polícia, a gente é irmão, tá trabalhando na mesma luta. Essa classificação aí é classificação meramente legal aí, que eu não concordo também. Eles são polícia, fazem o mesmo Você sabe trabalho. Que por todos somos um, ninguém fica para trás, né? Essa é uma palavra idealizadora, tal, mas que vale mesmo é o dia a dia que você está fazendo. É o operacional, de novo. Na hora que o seu polícia também está com uma dificuldade, como que você vai reagir? Como que você vai prestar apoio para ele? Pode perguntar ao pessoal lá, a galera da Força Tática do 31, um abraço meu do Capitão Belarmino aqui. Pode perguntar para qualquer polícia lá, qual que foi a nossa atitude quando apresentaram dificuldades lá? Com a família, pessoais... Qual que foi a atitude nossa aqui? Vai lá resolver com sua família e fala para mim se precisa de algum apoio. Por que você acha que tem... só o seu sentimento, né? Porque você acha que ainda existe uma resistência dos oficiais superiores, geracional em relação à Polícia Municipal, que deve sair nessa PEC? Você acha que é pessoalizado? Eu acho que é um negócio meio de orgulho, eu não sei, de pertencimento que não agrega para a finalidade que é atender, ajudar as pessoas, proteger. Se eu escolhi ser policial é porque, para mim, a minha vocação é ajudar as pessoas. E eu falo da palavra cuidar, porque cuidar vai além de proteger. Quando você cuida, você não deixa nem o mal chegar perto. Quando você protege, é um mal que já está perto que você não vai deixar atingir. Mas cuidar não, você não deixa nem esse mal acontecer. E a essência nossa é cuidar. Então, um cara, quando ele fica nesse embate institucional, dividindo forças que estão ali para somar. Se uma mãe da gente, uma filha, um filho da gente estiver precisando de um apoio, você vai se importar se chegou o GCM para apoiar, se chegou a polícia? Você quer que seu filho seja protegido naquele momento.
Então, assim, se a gente tirar essa polarização, essa dividida e voltar lá para a essência, que é cuidar das pessoas, não faz sentido ficar brigando por classificação. E eles merecem ser chamados de polícia sim, para mim são polícia. Estão fazendo que tipo de serviço na rua? Lidando com vagabundo, cuidando das pessoas, não é serviço de polícia? Então a GCM para mim é polícia. Esse é o meu entendimento do Bellarmino. Deputado, a função do deputado é fiscalizar o executivo. É a essência, né? Produção legislativa e fiscalização do executivo, isso não tem sentido algum. Você vai se sentir constrangido se tiver que chamar o secretário para ser ouvido lá, a comandante-geral? De maneira nenhuma. Não? É minha função. A gente não pode se constranger em executar algo que é característico da sua função. Você não estaria exercendo o seu papel dentro, né, daquilo que você se propôs. Você estaria se eximindo, né, se omitindo. Isso não é meu perfil. Desde que seja feito com respeito, dentro dos limites legais, não há problema nenhum. Não é um desrespeito. Eu oficiar. Mas você continua sendo oficial. Sim, mas eu vou ser um oficial na função de deputado. Então eu vou estar cumprindo o meu papel com respeito, né, com dignidade. Sempre vou prestar continência para o coronel, porque eu sendo eleito eu vou exonerar capitão. Então o meu respeito. Mas permanece o vínculo jurídico, a gente não pode esquecer disso. Mas o que você perguntou é se eu teria algum constrangimento. Com licença, senhora comandante-geral, eu Não. gostaria de fazer uma pergunta aqui no parlamento. É assim? Não. Com o devido respeito. Toda vez que você é deselegante, eu acho que não atinge a finalidade, né? Com o devido respeito, a pergunta sendo pertinente e sempre pensando no bem da população, não em um ego próprio, não em tentar me afirmar. Não é para isso que eu estou Está sendo gravado e o pessoal vai cobrar, hein, deputado? Não, porque assim, qual a finalidade de você ser arrogante, ser deselegante com uma pessoa? Não, mas não precisa ser mal educado para cobrar. Mas às vezes é deselegante. Aí... Agora, se a cobrança estiver dentro das normas legais, dentro dos parâmetros, não há problema. Você faz de forma cordial. Fala, comandante, eu necessito saber dessa questão. É possível a gente ser respondido para eu passar para a população? Simples. Então, se tiver uma CPI lá, você vai participar. Se todas as vezes que eu enxergar que aquilo trará um benefício para as pessoas... Quem são essas pessoas? É para a polícia ou para os eleitores? Para a sociedade, independente se for eleitor ou não. Quem estiver precisando de apoio. Porque eu entendi na polícia que independente se a pessoa gosta de mim, ou gosta da polícia ou não, se ela estiver precisando de ajuda, eu vou ajudar. E vou empenhar minhas equipes para ajudar. Não importa a ideologia dela, a crença, se ela apoia, se ela reprova o trabalho da polícia. Se ela estiver precisando de ajuda, a gente vai oferecer ajuda. Então, vou trabalhar pelas pessoas. E, claro, verificar as necessidades dentro de cada classe também. Uma das classes é a nossa. Que a nossa é a base de todas as atividades da sociedade. Pode citar qualquer atividade aí, da saúde, da educação, do comércio. Qual atividade que consegue desenvolver com tranquilidade se não tiver segurança? Você vai ser fiel aos seus eleitores? Sempre fui. Meu coração não vai deixar ser diferente. Eu quero fazer uma ilação aqui. Claro, faço. Você é capitão? Sim. Já tem um poder aí. Pelo menos na polícia militar você tem um poder. Sim, é característico da função, nada mais. Do poder. E vai ser deputado. Seu poder vai ser dobrado. Vou estar atuando em outras áreas. Não faz mal. Deixa eu terminar minha ilação. Não tem como não ter poder, ter prestígio. Sim, isso é necessário. É necessário. Vamos supor que o soldado que está assistindo aqui, pô, gostei do capitão Bellarmino, pô, eu vou votar nele, é da rodoviária, o cara falou legal, o cara foi praça, eu vou votar nesse cara. Aí você fala, hipoteticamente, que o governo da sua época, o governador, deu X% de aumento, falou, foi um bom aumento. Não acho que foi. Calma, eu tô hipotetizando lá na frente. Tá. Segura a onda aí, capitão. Capitão, será que você deixava o soldado falar? Não sei, não. Então fazer com o seu soldado, deixa eu falar, capitão. Ó, permissão. Claro. É o seguinte, aí vamos supor que você defenda a situação do governo. Não importa quem é um governador. Aí o soldado não gosta. Fala, pô, não tem nada a ver com o que ele tá falando, eu votei nele. E esse soldado, na sua vida privada, faz um vídeo, ó, deputado, você prometeu no podcast SDTV que não ia acontecer isso e aconteceu. O soldado, ele exerce um papel cidadão, sua cidadania. Ele não é cidadão de segunda classe, o soldado. Nenhum praça é, nenhuma pessoa é. Cidadão.
Aí essa PM vai lá e pune o cara porque Ele falou, criticou contra o capitão. tá. Se você, Entendi. deputado, se fica ciente disso, o que você faz? E prometa o que você vai fazer aqui na Câmara. Ó, olha... Vamos lá, o que eu acredito aqui. Ó, Posso vai lá, Posso? manda. falar uma coisa que eu aprendi com a minha mãe? A melhor estratégia é ser honesto e verdadeiro. Você nunca vai ser colocado contra a parede. Então, eu vou manter a minha honestidade, a realidade dos fatos. Então, se você perguntar para mim 10 vezes a mesma pergunta, e não importa o tempo que passe, daqui 5, 10 anos, a resposta vai ser a mesma, porque é a minha essência. Então, assim, jamais eu vou me vender, jamais eu vou mudar a minha opinião, a minha essência. Não faz sentido nenhum para mim. Não faria sentido nenhum eu estar nessa nova etapa da missão, que é assim que eu enxergo. Que a missão é a mesma, cuidar das pessoas, estou buscando só mais recursos. Então, eu não me vejo numa situação dessa em que eu vou falar coisas diferentes do que eu... fazer coisas diferentes do que eu falei. Porque eu estou sempre usando a melhor estratégia que a minha mãe me ensinou. Seja honesto e verdadeiro. Você não vai precisar ficar pensando para responder. Você não vai ficar preocupado se daqui a 10, 20 anos a sua índole, a sua essência mudou. Porque não vai mudar. A gente vai evoluir como pessoa, aprender mais, ter mais experiência. Mas a essência vai continuar essa mesma. Então, assim, eu não me vejo numa situação que eu vou estar lá traindo o que eu falei agora. Mas, deputado, a roda vai girar, o tempo vai passar, Sim, teremos novos mas eu vou influencers policiais, que vai ter mais mídia que você tem hoje. Um deputado não tem que estar alinhado, vamos dizer assim, num regulamento igual a gente tem na polícia. A gente não pode falar determinadas coisas. Um deputado tem liberdade para escolher o que ele julga ser o correto, de acordo com os ideais daquilo que ele se propôs a fazer, ajudar as pessoas. Quando eu falo ajudar as pessoas, é no geral. É ajudar onde for possível. E aonde não for possível, buscar quem possa ajudar. E quando eu falo da dificuldade da polícia, eu estendo para a dificuldade da população também. Eu morei nos bairros mais pobres de Mogi das Cruzes com a minha família. Eu cheguei a quase passar fome com a minha família. Morei em locais que não tinha saneamento, não tinha esgoto, a gente tinha fossa, né? Que tinha que fazer o buraco lá no chão. E hoje tem pessoas passando por isso. Então, eu sei das dificuldades que as pessoas passaram, não porque me contaram ou porque eu fui ver, fui fazer uma visita para ver. Eu vivenciei isso na pele. Então, não faz sentido nenhum e meu coração não vai deixar ser diferente. Mas eu estar numa condição agora buscando... Mas se você souber que um policial foi punido administrativamente porque ele cobrou o deputado na condição você cidadão, faria alguma coisa? Primeira coisa, ele pode é um direito das pessoas se expressarem como cidadão. Esse é o direito que eu vou defender. E outra coisa que eu disse, foi uma pergunta que fizeram para mim, e isso me incomodou, e depois disso eu comecei a fazer essa pergunta para as pessoas que me perguntaram assim: você consegue mandar uma mensagem, Bernardino, você consegue mandar uma mensagem para um assessor de um deputado aí e ser atendido agora para mandar uma demanda? Aí eu, caramba, não tem ninguém, não sei. Não tá certo isso. Eu deveria ter, as pessoas deveriam ter, pelo menos na região. E eu tô falando agora de Alto Tietê, que é a região que eu moro, e a pergunta foi feita específica. Aqui no Alto Tietê, um deputado que represente a gente? Aí eu fiquei, peraí, não tem. E aí, depois disso, eu comecei a perguntar para as pessoas: tem um assessor, pelo menos, não precisa nem ser o deputado, um assessor, que você manda um WhatsApp para ele. Ele fala: pode deixar que eu vou mandar para o deputado dar a resposta para você, da sua demanda, você ser ouvido, você exercer o seu direito de cidadão. Aí as pessoas: não tem. Eu falei assim: eu como tenente, se eu quisesse, eu já ficaria na minha sala lá, faria a minha função, a PM não ia me perturbar, ia fazer a função que é pedida, que está no regulamento, ponto. Não precisava de contato com a população, com nada. Mas eu nunca me senti confortável, nem como capitão. Eu sempre fui para ficar perto das pessoas, eu sempre fui atender, eu sempre fui dar a cara também, até com a imprensa. E eu agradeço muito a imprensa da região lá. Todos os jornalistas, sou muito grato pela parceria que a gente formou. Independente do horário, eu sempre fiz questão de atender a imprensa. De mostrar até para os membros da minha equipe, para o capitão estar lá falando pela gente. E eu sempre atendi. Independente do horário. Às vezes, você tive ontem com meu amigo Saulo, que é da imprensa, eu falei: você lembra, mano, que vocês pediam pra mim lá, a gente vai entrar ao vivo 9 horas da noite. Poxa, eu tô no administrativo, a gente encerra às 18. Aí eu falava: Saulo, eu vou atender vocês. É ao vivo? Vou entrar. É uma oportunidade de mostrar o trabalho que a gente tá fazendo pras pessoas, porque é isso que eu acredito.
Eu não estou lá para cumprir o meu horário, pegar o meu salário no final do mês e fazer os meus afazeres. Eu estou lá também, é lógico que a gente precisa para suprir as necessidades nossas, mas eu estou lá primeiro por um propósito, ajudar as pessoas. Então, se eu verificar alguma injustiça, que acontecem muitas, e eu puder intervir dentro do regulamento também, sem interferir, sem abalar nada, sem desrespeitar as pessoas, é lógico que eu vou intervir. Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes porque a gente começa a tirar as ideias, né? Lei Complementar 893 de 2001. Sabe do que é? Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Precisa ser atualizado ou não? Precisa, sim. E é função do deputado. Precisa sim. O que você mantém e o que você tira? Eu fui alvo de PDs, né? Não vem ao caso aqui, mas eu fui alvo de PDs, né? Foram arquivados, ok? Né? Isso depois de 20 anos de profissão. Isso é bacana falar para o policial, para o soldado, para o cabo, para o sargento, que às vezes acham que o oficial, o tenente, o capitão, então, é imbatível, ninguém é intocável, né? Não, estava respondendo como capitão já. Os 3 PDs, os únicos 3 PDs da minha carreira, eu respondi como capitão. E eu acredito muito que é possível reformular, e é necessário, na verdade, uma reformulação do RD, porque seja mais justo. É lógico que a gente não pode deixar virar uma bagunça. Tem policiais que não representam a gente, tem policiais que envergonham a gente, expõem a imagem, isso no geral da polícia, de forma negativa, pejorativa, viram piada. A gente não gosta disso. Mesma coisa que a gente não gosta quando o policial comete algum ato criminoso, um excesso, algo que não representam, tratar mal uma família. Eu sempre falei para os membros da minha equipe, trate cada pessoa que você tiver contato como se fosse da sua família. Porque cada pessoa que você está tratando é da família de alguém. E quando sua mãe, seu pai, sua esposa, o marido, estiver precisando de alguma coisa, estiver em outra cidade, de que maneira que você gostaria que um policial tratasse ele? Como se fosse da família dele, que agora é a sua. E então... Perdi até a linha de raciocínio. Não, você está falando se a lei, o regulamento disciplinar precisa não atualizar. Precisa, cara. Porque assim, olha... São 25 anos, dos 3 PDs que eu respondi, eu me apeguei no artigo 34. Que o artigo 34 fala que se, mesmo cometendo uma transgressão disciplinar, se ela gerar benefício para a instituição, o policial não deve ser punido. Aí, ó, então isso é importante. Tá? É o único artigo que salva, porque... Todas as vezes que eu fui alvo do PD, eu me socorri do artigo 34, porque em todas as vezes a intenção foi gerar um benefício e o benefício foi gerado. Não, mas isso não era só trocar uma ideia com o comandante? Depende, porque assim... mas aí vai levar para o campo subjetivo. Porque quando há intenção, isso, a maldade que não pode ter. Porque quando há intenção, não tem aquele jargão que fala, dá até para enquadrar a nossa mãe no RD. Qualquer coisa. Você enquadra qualquer coisa. Até mas Jesus. Isso quando há maldade. Então, esse tratamento tem que ser mais imparcial. E não ser o R-quero, que as pessoas falam. Tem muito R-quero. É porque eu quero. Não pode ser à vontade. Eu já ouvi isso. Belarmino, você sabe que o julgamento aqui é subjetivo, né? Eu já ouvi isso. Eu falar assim, senhor... Né? Então, não é pautado nas normas. Então, peraí, subjetivo é no que eu acho. Então, não pode ser dessa maneira. Então, assim, não pode ter um regulamento ter só um item lá que ainda ficou subjetivo. Você precisa provar, você tem que trabalhar como advogado ou muitas vezes com advogado, né? Para provar que aquele seu ato foi benéfico, que você não teve maldade. No meu caso, as 3 vezes, todos os alvos, eu não vou citar aqui, não vem ao caso, mas todas as vezes gerou benefício para a sociedade, que é a finalidade da polícia. Você deve estar falando das redes sociais, né? Você é um cara mais famosinho hoje da rodoviária. Não sou mais da rodoviária, né? Eu já saí. Mas ali te dá uma projeção enorme. Uma projeção muito grande, claro. Né? Sou muito grato. E aí cria ciumeira. Eu sei, eu fui da polícia. Não sei se você já ouviu. Eu posso falar, ele não, né? Não sei se você já ouviu no passado, enfim, né, na época que você esteve servindo, de superiores até falar, não estou aqui para fazer amigos. Sempre tem, né? Principalmente... Mas já ouviu com essas palavras? Não. Eu já ouvi algumas vezes com essas palavras. Nunca ouvi, não. E eu sempre olhei os exemplos, os bons eu trouxe para mim,
Os maus eu afastei. Quantas unidades você trabalhou nesses 20 anos de polícia? Eu iniciei no 32M, segunda CIA, no 01, na 0 hora, né? Quem é polícia vai saber do que eu tô falando, né? O recruta vai para 0 hora, né? Para noturna. No patrulhamento. Então eu iniciei lá na cidade de Poá, segunda CIA 32. Depois eu fui movimentado para o 17M, e aí assumi a função no antigo COP, não era nem Copom na época. A gente atendia o telefone ainda assim, tocava o telefone mesmo e fazia a ocorrência lá no cartão, na mão, e entregava pro despachador na cabine. Bagunçava tudo, quando era sexta, sábado e domingo, ficava um bolo de papel ali, né? Precisava de mais gente para organizar, enfim. Fiquei até a transição de Copom, fiz os cursos, né? Fiz o curso de despachador, de controlador de rádio e tal. E do Copom eu fui para a academia, do Barro Branco. Formado na academia, eu fui classificado no 5º I, lá em Taubaté. O aspirantado foi lá. Como segundo tenente, eu retornei para o 32 como CFP. E servi por 3 anos, até receber o convite da Polícia Rodoviária para assumir o pelotão do Alto Tietê. Que é o antigo, que eu citei aqui, que era a antiga 4ª CIA do 1º Batalhão, que hoje virou 1ª do 6º. Saindo da rodoviária, eu assumi função de comandante de companhia da 3ª CIA do 32, novamente estive no 32M. Como capitão, assumindo o policiamento da cidade de Ferraz de Vasconcelos, onde fiz grandes amigos também, na polícia, fora. E vou levar pro resto da vida, todos esses amigos aí. E agora, a oportunidade mais recente, comandando a Companhia de Força Tática do 31º Batalhão de Guarulhos, que vou citar aqui, na minha carreira, de quase 23 anos, foi a unidade que eu fui mais bem recebido. Olha lá, hein? Quer voltar, hein? Quer voltar. Não, mas não vou voltar, não. Não, de verdade. Vai ficar como deputado. Eu falei isso com a minha equipe de Força Tática. Eu falei assim, olha, a gente tem um monte de dificuldade, como em todos os lugares, mas o respeito, a dignidade, a confiança no trabalho, que isso vem do comando, do alto comando, que depositam na gente aqui, isso aqui é raro. É o batalhão que eu fui mais bem recebido na minha carreira. Eu posso falar um pouquinho aí, que já sou 6ª parte, né? Então, já aumentou o QSJ, hein? Já sou QSJ, olha o sorriso dele, olha o sorrisão dele. Já dá para falar que é antigo, depois de 20 anos, né? Então, tem um pouquinho de conhecimento, onde eu passei, e não estou dizendo que eu fui mal recebido nas outras unidades, não. É que essa se destacou, né? Não é isso, é que essa se destacou pela maneira, pelo acolhimento, pela preocupação antes mesmo de eu chegar. Então, eu senti essa diferença. Então, assim, destacar a maneira como o comando do 31, o comando do CPA-M7 trata os policiais. Hoje você é capitão e daqui a pouco você vai ser deputado, ok? Só para ter uma margem temporal. Eu quero 2 falas. Se Deus quiser. Espero que seja uma única fala, mas é que eu posso ouvir as duas interpretações, tá bem? Você vai num podcast especializado, é isso, cara. Não tem, né? A gente sabe que vai vir chumbo, né? Não, chumbo não, perguntas da tropa. Perguntas da tropa, cara. Mas é bacana esclarecer isso. Né? Aliás, gente, se você não é inscrito no canal Bido Aleatório, já se inscreve no canal, ativa o sininho, tem um botão de hype, dá aquela hypada, isso nos ajuda bastante. E ainda falando, se você não é membro, cara, torne-se membro, porque esse vídeo já estava disponível e o pessoal já assistiu, já interagiu bastante. Cara, hoje você está capitão, desincompatibilizado, você é capitão e daqui a pouco você vai ser parlamentar estadual. Cara, você tem 3 minutos para falar do Alê. Do Alê? O pessoal quer saber, velho. Eu acredito, isso aí tá a associação, viu, oportunidade de entrar, nunca fui a favor, já me falaram, você vai perder. Eu tenho ação. Pela associação? Não, particular. Tenho ação. Porque a associação colocou, inclusive, numa capa de revista, os valores que ia receber do... Quando chegou essa história aparecendo de cinema, assim, né, olha, vamos ganhar, vamos colocar... A associação se beneficiou bastante com isso, né? Não vou citar o nome aqui, o pessoal sabe, né? Não, gente, eu já falei, vários advogados falaram disso, não há nenhum mistério, ele não vai falar para preservar. Não vou falar nada. Fica aqui para vocês verem, eu já convidei mais de 5 vezes a associação e o advogado que representa, mas é aquilo, vocês colocaram numa revista os valores que seriam incorporados. Isso aí foi uma captação. O diretor dessa associação saiu e ele disse que ele foi responsável pela mudança do estatuto para não ficar só como oficiais e também com as praças. E aí houveram uma oportunidade de aumentar o número de associados em razão da ação denominada Ali 100% no padrão. Eu acredito. Eu quero que você fale do Ali. Eu
eu não tenho como eu responder se é possível ou não, mas eu vou verificar isso quando tiver acesso, como deputado, se Deus assim É uma permitir. bandeira, o É uma Ali. bandeira também, porque isso vai vir a beneficiar o efetivo como um todo. Né? Eu acredito que é um direito que a gente... Né? Se você não acreditar, você não estaria com ação, né? Eu acho que é um direito de todos. Mas eu não acho benéfico esse direito ser vendido da forma como foi. Né? Foi vendido um sonho. Eu acho que isso tem que ser, sabe, mais honesto. Igual eu estou falando aqui, eu vou brigar, eu vou lutar. Muitas das coisas não vão estar no meu alcance, mas melhorar a situação atual a gente vai conseguir. Então, assim, eu acredito que isso é possível. E não só isso. Como deputado. Como deputado. Como deputado. A Como sua capitão experiência fica meio anseio, Não, né? Como todo mundo. É vontade, até... Agora, como deputado, eu vou conseguir enxergar o que está atrás da porta. Mesmo quem não entrou com a ação. Mesmo quem não entrou na ação, que acho que é direito de todos. Poxa, só porque o cara não entrou na ação, ele não fez o mesmo trabalho? Eu acho que isso tem que ser resolvido a nível de Estado. Né? Ser resolvido erga omnes, né? Como diz Pra o todos, direito, né? para todos. Né? Então, eu não vejo que só quem entrou com a ação tem direito. É lógico que tem, estão buscando, eu também estou buscando. Já pagou não sei quantos anos de associação, né? Eu estou buscando, mas as pessoas estão pagando. Essa parte eu não concordo. Vender o sonho. Jamais eu, Belarmino, vou vender sonho. Eu vou vender luta, como eu sempre fiz. Na minha vida, fora e dentro da polícia. E que as batalhas que eu lutei, a maioria eu perdi. Mas todas eu lutei com força, com dedicação. E algumas vitórias a gente conseguiu alcançar. O deputado, quando o senhor for deputado mesmo, o senhor vai voltar aqui no podcast ou vai dar... Porque assim, ó, tem um cara que era deputado, foi lá num podcast, e aí virou secretário, eu liguei mandei mensagem, se quer... Nunca tem... Você vai voltar aqui para encarar a real? Porque tem deputado que volta aqui. Sim, voltarei. Tá. E teve até uma pergunta que me fizeram num podcast lá em Mogi das Cruzes. Pegaram umas perguntas aleatórias de cidadãos, gravaram e no meio soltavam. E uma das perguntas foi, senhor capitão, qual que vai ser o diferencial? Eu falei, o primeiro diferencial, eu vou estar acessível, como eu sempre fui aqui. Porque, como eu falei, como tenente, como capitão, dava para ficar trancado na minha sala lá, fazer a minha função, sem encheção de saco, e ia estar tudo bem. Mas eu nunca fui assim, eu sempre estive perto das pessoas e acessível. Eu sempre fiz questão de reservar um momento do dia para responder as pessoas, no WhatsApp, na rede social, para responder a todos. Agora tem aumentado, né, a quantidade. Eu tô ficando mais ou menos ontem, dormi um pouco mais cedo. Só a equipe aqui para responder aí. Dormi um pouco mais cedo ainda. Você tem muito mais, você tem muito mais que eu aqui nessa equipe. Não tenho suporte não, de verdade. A gente tá sem suporte nenhum financeiro, zero até agora. De verdade, não é mentira não. Né? É uma incógnita ainda, em cima da hora, né? A gente não sabe ainda. Mas eu nunca deixei. E eu tô ficando em média até 1h30 da manhã, respondendo as mensagens. Ontem, durante o dia, você já responde um monte. Aí quando eu sentei lá, acho que era umas 10h30 da noite, eu olhei, tinha 85 mensagens, né? E 85 pessoas, né? Porque dentro ali tem um áudio, tem coisa escrita e tal. Então, assim, não é só você mandar... Ele não sabe o que é o WhatsApp do podcast. Então, você bota leve. Calma que você vai chegar lá aos 200 por dia, 300. Sozinho... puxado, mas a gente se dedica. Porque você é casado, tem filho, aquela coisa toda. Né? A gente se dedica ali porque a gente acredita que todo mundo merece uma atenção. E aí a resposta que foi pro cidadão foi: a diferença é que você, quando perguntaram aquela pergunta que eu fiquei com cara de ué, e que as pessoas também ficaram, tem um assessor, pelo menos um deputado, que você pode mandar? Tem o capitão Belarmino. Tá, então vamos lá. Vamos lá, fazer uma pergunta mais apertada aí. As perguntas são leves até agora, né? Pode ir, tá tranquilo. Aqui a gente assim... São colegas, somos colegas, né? Não, mas pode fazer sim. E outra uma coisa legal é, quando eu tiver entrevista, responda os comentários aqui, veja os insights dos nossos policiais, legal. Cara, é muito interessante. Mas a hora que sim. Né? Já comenta aí, já tá aí, já pode comentar. É só olhar. Tá no ar? Já tá no ar, né? O pessoal tá assistindo, tá no ar, né? Vamos lá. Já foi essa equipe aí, ó. Você tem muito trabalho para mais. Fica aí só na fotinha, agora vai lá no WhatsApp. Cara, diz um negócio, na boa, o cara também. Hoje você está capitão. Sim. Já ganha mais de 20 conto. Não, só entrar no site transparência, eu não vou fazer isso. Mas qualquer um que entrar... Tem o que é o bruto. Não, cara, tudo bem, cara, mas ganha mais 20 conto, salário... Que vem na mão da gente. Não, tá certo, tá tudo certo. Não é isso, é que eu tô falando 20 mil reais. Você vai entender minha pergunta. Tá mais de 20 conto. Tá bom.
Daqui a pouco é deputado, vai proporcional, mas o deputado vai 46, tá bom, tá tudo certo. Eu quero que você fale... 36. Eu só quero que você fale do moradia segura. Esse projeto é aquele projeto para os policiais, não? Para todos os policiais do estado. Então você vai estar falando para policial militar, policial civil, policial técnico científico, policial penal. Vocês não fazem parte dessa faixa mais como capitão, porque você ultrapassou o limite de 10 salários mínimos paulistas, né? Não pode, né? Então, não pode. É por isso que eu falei do seu salário. Claro, não entrei, mas eu acho que é entendi, é que a ideia é baseada no bruto, né? Exatamente. Então, eu quero... Tá falando com veterano, tá falando com pensionista, eu quero saber se isso aí foi fumaça ou foi real. Esses programas, a intenção, né? A intenção dele é boa. A intenção dele é de beneficiar, de ajudar. Às vezes o desenvolvimento dele, e como deputado eu vou poder acompanhar de perto, né, a elaboração de um contrato, né, se isso vai ser feito diretamente pelo governo, ou se vai ser terceirizado por uma empresa. Né, e isso é possível ser feito. Se é benefício. Deixa eu cortar aqui, para te dar contexto. Você sabe a demanda hoje? Quantas? 40 mil. 40 mil famílias ou 40 mil policiais? 40 mil policiais. Que estão no programa? Que pediram e não foram atendidos. 1.000. 1.000 foram atendidos? Então, assim... Cara, é isso. A ideia, olha como a ideia é boa. A ideia é oferecer uma comunidade em que policiais vão estar morando, né? Vai ser criado um condomínio, um bairro de policiais. A ideia é excelente. A ideia é no papel. Agora, como deputado, antes dessa ideia ir para o papel, você operacionalizar para não gerar toda essa filha, essa expectativa e a venda de sonhos, que é o que eu falei da associação. Porque o policial vai entrar e ele não vai conseguir, porque se ele tiver que trabalhar 30 anos, 1.000 por ano... Isso não é humano, sabe? Você vendeu um sonho, uma esperança, e depois você não cumprir ela. Por isso que eu falei aqui, não estou vendendo um sonho. O Bellarmino, o André, vai sempre lutar. Vai sempre terminar a batalha ganhando ou perdendo de cabeça erguida. Eu vou levantar, independente se estiver machucado ou não. Mas às vezes a gente não vai ganhar. Agora, prometer que eu vou lutar, que eu vou dar a minha cara para bater, isso eu prometo. Agora, verificar isso antes de vender o sonho, qual que é a possibilidade? Quem que eu posso atingir? Então vamos falar só o que eu consigo. Não falar que eu vou vender um sonho para milhares de policiais, que é o caso, 40 mil. 40 mil é... E depois, aquela esperança é a vida de bizu, né? Que em vez de você dar... Mas o pior... Em vez de você dar a condição, deixa eu colocar o contexto, porque tudo que não está saindo na minha cabeça essas perguntas. Eu sei, você está lembrando de questionamentos. São vários, né? E com outros deputados que eu entrevistei aqui, tanto da esquerda quanto da direita. Tá. Né? Então, nós estamos falando de 40 mil intenções que se cadastraram ao programa. A gente não está falando só de policial militar, policial civil, científico, e a gente está falando também de veterano, que prometeram isso para veterano, considere a idade dessa pessoa, e para pensionista, que quem é pensionista perdeu, ou seu marido, sua esposa. É para tudo isso. Isso é triste. E para quem tem consignado e não vai conseguir isso, cara. Esse é o contexto. Esse programa, você, deputado Bellarmino, você vai olhar com carinho, não vai olhar, não sabia disso e tomou ciência aqui pelo podcast? Eu já sabia do programa, eu não sabia desses detalhes. Né? Então, como deputado, é possível verificar o que a gente consegue fazer para realmente atender essas famílias, para não ser uma venda de sonho aleatória, né? Para não parecer que o programa ele é desonesto. Que a intenção, o foco, se você for pegar no papel, ele é benéfico. Claro. Ele é nobre. Claro. A intenção é nobre. Claro. Agora, você vender o sonho para uma família, porque quando você vende um sonho para um policial, ele não está pensando só nele. Se ele está buscando uma causa, ele está pensando na família dele. Isso não é humano, fazer isso. Como deputado, é possível você evitar que isso aconteça e buscar soluções. Aquilo que eu sempre falei. Conseguir melhorar do ponto de partida. Que solução que dá para ser implantada aqui nesse programa? Hoje eu não tenho acesso para fazer isso, mas como deputado eu terei. Terão que me responder. Não vão poder deixar a minha pergunta no ar como hoje deixam. Você sabe que se não responder, você pode acionar via CPI, pedir impedimento. As coisas vão funcionar muito melhor. Nós, estou falando isso em classe policial, vamos ser ouvidos. Todas as 4 polícias do Estado? Para mim, todas trabalham com o mesmo propósito. Que eu acredito, que eu falei dos nossos irmãos da GCM. Veterano vai ser esquecido? Jamais. E a pensionista? O veterano, a pensionista tem que ser honrada. O veterano tem que ser admirado. Ele dedicou a vida inteira com aquilo que a gente está lutando agora.
A esposa tem que receber o maior respeito. A esposa Você do sabe veterano. que eu tive uma declaração de um veterano aqui que a maior decepção é quando ele vai no quartel. Que os novinhos ignoram o legado que ele deixou. Se hoje você, capitão, Isso que é você recruta, inconcebível. meu. Isso é Se hoje inconcebível. você usa coturno é porque você não usou botinha Xuxa. Exatamente. Você não sabe nem o que é isso. Eu usei. Se você usa hoje, se os policiais usam Eu hoje usei essas botinha fardas, chupa-pombo da- né, tipo Marvel, é porque você nunca usou calça de tergal no policiamento. Eu usei. Há 23 anos atrás. Então eu quero que você fale sobre isso, do legado e do usei. veterano que é esquecido, cara. Como Como eu acabei de deputado, falar, não né? é só medalha. O A veterano- medalha é só num dia. O O veterano tem que ser MMDC. admirado, mas assim, e isso tem que vir em políticas do governo também, né? Para integrar esse veterano e valorizar ele. Quando eu estou valorizando o veterano, eu estou valorizando a história, a nossa história. O veterano ele tem história. Nenhuma instituição sobrevive sem uma história. A história está com eles. Nós estamos construindo. Um dia seremos veteranos também. Mas por enquanto, é nosso dever é honrar esses caras que passaram todas essas dificuldades lá no passado. A gente que está com mais de 20 anos de polícia, a gente pode ter uma noção porque a gente viveu várias transições, né? Eu entrei como soldado lá, eu usei a botinha que é chamada da Xuxa. Eu usei essa calça de tergal, camisa de botão direto no pelo. Não tinha colete. Grudava. Não tinha grudava, colete. Porque tava quente, não tinha essa camisetinha, né, gola redonda aí que fica por baixo, absorve. Já ajudou. O dry, não sei o que, dry fit. Não, agora é o combat shirt, mas assim, antes do combat shirt, né, veio a primeira colocação de uma camiseta por baixo, né, que já ajudou a absorver um pouquinho. Mas antes, quando eu entrei, era a camisa de botão, que era aquele pano liso. Sim, sim. Que, meu, o suor ele não absorvia, ele escorria. Bicolor. Ele escorria. Então, se você tava suando nas costas, o suor escorria e via até entrava na cueca. Né? Não tinha nem essa dignidade aí, que tava com muito calor. Né? Aí depois veio a camisetinha. Aí agora, a ideia do combat shirt, que eu acredito ser o mais adequado para a atividade, protege do sol, enfim, você cair. Quantas vezes já teve ocorrência que você consegue lá dominar o vagabundo, aí acha que tá tudo bem, quando você olha, tá tudo sangrando o cotovelo, o joelho rasgado. Você fala, ocorrência no CFP, lá no 32, né? Precisava segurar um cara, dar um mata-leão, naquela adrenalina, você nem sente que se machucou. E um uniforme desse protege. Mas você acha que o veterano, a própria pensionista, não pode ser esquecido? Jamais deve ser esquecido. É igual a memória que a gente tem dos nossos familiares, a gente esquece. Um pai que tá velho, um avô que já partiu. Porque Não, tanto o jamais, é parte da veterano nossa quanto a história. pensionista tá também nesse grupo aí de moradia segura, sabe? Que nunca conseguiram comprar uma casa Isso é ao muito triste. longo da Isso é carreira. muito triste, essa venda de sonho. E isso é inconsequente. Isso aí a gente vai cobrar de você, viu, Isso é deputado? inconsequente. Podem cobrar. A gente vai cobrar forte. sabe? Jamais vão conseguir falar que o Bellarmine não lutou. Isso não vai acontecer. Talvez o Bellarmine não conseguiu tal coisa, mas a mesma coisa do time lá que se esforçou e perdeu o jogo. Eu falo, os caras merecem o meu reconhecimento. Por falta de luta não vai ser. Por falta de empenho não vai ser. Eu não entrei nessa aqui porque eu achei bacana. E foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu fiquei emocionado. Quando eu cheguei no último dia, antes do afastamento, e pensei na possibilidade de vencer, porque é para isso que eu entrei, é para isso que a gente entra Claro. em todo jogo, né? E eu pensei, eu não vou mais vestir essa farda como ativo da polícia. Pode ser o último dia. Isso me emocionou, isso eu compartilhei nas redes com as pessoas. Como eu sempre fiz, mostrar esse lado humano do policial, que muitas vezes é esquecido também. Eu publiquei um vídeo também, um pouco antes de me afastar, falando, às vezes você pode olhar para a farda e esquecer que tem uma pessoa aqui dentro, que tem preocupação, que tem família, que chora também, tem medo, fica feliz quando uma criança dá um sorriso. Uma pessoa comum. Então isso eu compartilhei lá. Né? Isso não tem como você mudar, cara. É a essência da gente. Né? Gente, eu conversei com o Capitão Bellarmine aqui, uma conversa sensacional, um cara muito bem articulado, muito conhecedor dos temas abordados aqui e o melhor, cara, ele não fugiu de nenhuma resposta. Todos os contatos eu deixo aqui embaixo, rede social, WhatsApp, aí, fala com ele. Eu sei que tem algumas coisas polêmicas, coloca nos comentários, ele falou que vai ler. E ele falou que vai interagir com vocês. Vou sim. Então, turma,
o vídeo foi aleatório, se você até o final gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Sendo possível, torne-se membro. Sendo membro, você tem acesso antecipado a esse vídeo. Beleza, obrigado, cara. Obrigado, cara. Sensacional, viu? Boa sorte aí. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelas perguntas, porque é uma chance que a gente tem de mostrar um pouco do que a gente acredita. E diferente as perguntas dos outros podcasts, né? A pergunta mais técnica. Gente, coloca 50 perguntas aqui. Se tiver 50 perguntas desse podcast, eu convido. E ainda vou fazer pergunta de UGE, que a gente não perguntou, da comandante geral, de programa de policiamento, e a gente aborda um pouquinho mais. Vamos lá, a gente Pode volta, ser? tem bastante assunto ainda. Aí, 50 perguntas pra gente. Próximo vídeo. Seguimos juntos.